Olá, povo progressista do Brasil, meu nome é Márcio Barbosa, sou o criador desse canal e esse canal a gente tem como objetivo, falar da democracia no Brasil sob o ponto de vista da esquerda, sob um ponto de vista progressista, para que a gente possa ainda continuar sonhando com uma nação realmente solidária nesse Brasil, com uma nação realmente igualitária, com direitos iguais para todos os seus habitantes. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem meus vídeos, que vocês deixem o like de vocês também, o joinha, aquele joinha que tanto nos ajuda, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, para que o YouTube perceba que o canal tem uma certa relevância e que alcança um determinado número de pessoas, e assim continue passando para outras pessoas assistirem os nossos vídeos aqui. Bem, gente, a gente continua na discussão dessas joias que entraram no Brasil de uma forma assim, de uma maracutaia incrível, uma maracutaia impressionante, manobras de gangster, de pessoas acostumadas com contrabando, acostumadas com descaminhos, e que em parte deu certo, que uma maleta passou, embora outras tivesse ficado. E até hoje eu não sei por que se garante que eram apenas 2 maletas. Eu não sei, sinceramente. Poderia ter sido mais. Poderia alguns outros objetos vindo da mesma origem, por malas, maletas diplomáticas que não podem ser abertas na Receita. Eu não sei por que se dizem que foram 2. Eu não confio nesse governo que saiu de forma nenhuma. Eu queria aqui até aproveitar e corrigir um erro meu ontem, acabei seguindo o erro de outras pessoas, assim, e eu deveria ter percebido, e acabei vacilando, deixando passar. Não foi a Arábia Saudita que comprou a refinaria na Bahia, a refinaria de petróleo na Bahia, foi os Emirados Árabes, E não dá para confundir os Emirados Árabes com a Arábia Saudita, não, são povos que têm fronteiras, aliás, muito bem vigiada, não são povos tão amistosos assim, não. Então fica aqui, corrijo aqui o meu erro. Mas, também na venda dessa refinaria de petróleo para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, também tem que se investigar isso. Foi vendido por menos da metade do preço, embora autorizado pelo TCU e tudo mais, tem que se investigar por que tão barato assim. Porque agora, inclusive, ficou evidente que o presidente Bolsonaro costuma receber presentinhos, E tem que ver por que ele vendeu tão barato. Será que não tem nenhum presentinho também envolvido nisso, Será que também não se levou ali alguma coisa, algum mimo de 16 milhões e meio de reais, Então tem que se observar isso aí também. O governo Bolsonaro tem corrupção desde o início até hoje, Aliás, escândalos desde o início até hoje, até cocaína se transportou num avião da FAB, e eu não acredito que tenha sido uma vez só, E assim como essa joia que chegou agora, também não acredito que tenha sido uma vez só. Engraçado é que militares envolvidos no primeiro e no segundo ato ilícito, que eu comentei aqui agora, foram vários atos ilícitos com militares envolvidos. O Jair Bolsonaro, que foi um militar de 5ª categoria, já dizia isso, se não me engano, foi o presidente Médici, quando ele comentou sobre o Jair Bolsonaro, disse que foi o pior militar que passou pelo Exército Brasileiro. E ainda assim o Exército Brasileiro o segue cegamente. Muitos militares ganharam cargo no governo e, para sustentar esse cargo, fizeram coisas absurdas, mesmo sabendo que era absurda. Ninguém me convence que esse militar que trouxe essa muamba, que ela entrou com uma muamba, essa joia dentro de um cavalo enrolado dentro de uma mochila do sargento, que foi o sargento que trouxe, sem declarar. O sargento sabia que estava carregando algo ali, não quis declarar, botou... Eu trouxe isso como uma muamba mesmo. Eu não sei se era o caso de prender esse sargento. É claro, eu não acredito que o Bolsonaro seja preso por isso, porque eu não acredito que ele volte ao Brasil. E seria triste, que essas pessoas fossem presas e o Bolsonaro permanecesse livre. Mas,
Seria um exemplo para os militares saberem onde estavam pisando. Teve militares que disse que jamais faria continência para o presidente Lula, o que é uma coisa protocolar. O presidente Lula é o chefe da nação. Eu não sei também se faria falta. Claro que não faria falta nenhuma para o presidente Lula fazer o governo, que repetiu os 2 primeiros governos dele. Não faria falta. Mas para o Jair Bolsonaro, que saiu do exército cometendo crime, esses caras cometem crime por ele também. Então é uma questão muito, muito paradoxal. Você vê que o exército brasileiro, né, que expulsou Jair Bolsonaro, hoje comete crimes por Jair Bolsonaro. É uma coisa meio estranha, né? E no exército só não, as Forças Armadas. O presidente dessa comitiva, né, quem presidia essa comitiva, quem que gerenciava essa comitiva que veio da Arábia Saudita, é um almirante, Bento Albuquerque, um almirante, gente. Um almirante. Aquela farda branca linda, né, dos almirantes, toda suja hoje. Nojo, tenho nojo desse tipo de atitude desses militares. Boa parte deles, como eu falei agora há pouco, jamais fariam continência para o presidente Lula, como eles falaram. Mas trazer muamba do exterior, eles trazem para Jair Bolsonaro. E não é só esse o crime dos militares. Não foi só esse. O Cid, o Mauro Barbosa Cid, envolvido inclusive nas rachadinhas do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro faz rachadinha desde que foi eleito, né? E agora, como presidente da República, o Mauro Cid, que era ajudante de ordem, né, do presidente, até das rachadinhas participou. Os seus assessores, os assessores do Cid, né, sacavam dinheiro do cartão corporativo para pagar a conta da Michele. E o Mauro Cid é um coronel, ou tenente-coronel, agora não me lembro, participando disso, um tenente-coronel. Na pior das hipóteses, pode ser um coronel. Se for coronel, já está em vias de ser promovido para general, né? Daqui a pouco um homem desse vira general. Um líder de tropa. Que moral que um líder de tropa que comete esses erros graves, erros gravíssimos, que moral um homem desse tem para comandar um soldado? Não tem. Comanda-se mesmo, mas comanda sem moral. E são outros crimes, né? São vários crimes cometidos pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas, em prol de Bolsonaro. Muitos, muitos. Teve um secretário da Receita que forçou muito a barra nos últimos momentos do governo Bolsonaro para que fosse liberado essas joias. O presidente Jair Bolsonaro foi embora, se não me engano, dia 29 de dezembro, dia 30 e 31 de dezembro, o presidente da República foi Mourão. Mourão assinou a indicação, a nomeação desse secretário da Receita, que forçou a barra para que fosse liberado, para um cargo em Paris, na embaixada em Paris. Mourão também é general. Um general que foi capacho do Bolsonaro, se calou para tudo que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro praticamente mandou ele calar a boca. Tudo que o Bolsonaro fez, ele ficou calado, assistiu calado. Todas as barbaridades do governo Bolsonaro e defendeu o governo Bolsonaro. Pazuello cometeu crimes terríveis junto com Bolsonaro também. Bolsonaro desmoralizou as Forças Armadas. As Forças Armadas se recuperou. Jamais deveria ter se recuperado, inclusive, mas se recuperou da ditadura militar. E agora a gente vê em todas as sujeiras causado por Jair Bolsonaro, a gente vê lá digital de algum militar, de uma das 3 Forças Armadas. E seguem cegamente Jair Bolsonaro até hoje, as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civis dos Estados, como disse, né, as Forças Auxiliares, todas elas ainda votam Bolsonaro, defendem Bolsonaro.
faz parte desse grupo que a gente chama de bolsonarista, que a única ideologia é o crime. E a extrema-direita, que deveria, na verdade, a extrema-direita deveria ser combatida por todos nós, inclusive os militares, inclusive os religiosos. Mas são esses dois, né? Esses dois segmentos da sociedade, os militares, os religiosos, são quem mais defendem aquilo que para nós, qualquer cidadão que pensa, qualquer cidadão pensante, sabe que é indefensável, mas eles assim mesmo defendem. Defendem, brigam com parentes, brigam com vizinho, né, em nome do Jair Bolsonaro. E eles são tão fanáticos, esse fanatismo é tão grande, porque tem muitos militares envolvidos, por exemplo, no 8 de janeiro. Muitos. E que poderão até ser presos. Não só militares, mas a gente vai na Papuda e na Colmeia, tem lá um monte de seguidores de Jair Bolsonaro que estão presos por defender Jair Bolsonaro. E agora fica evidente para eles, que para nós já era evidente há muito tempo, que Jair Bolsonaro comete crimes. Que Jair Bolsonaro não só comete crime, como corrompe segmentos importantes da nossa sociedade, como igreja, como as Forças Armadas, né, e outros segmentos mais. O Exército estava em Roraima, tomando conta da área dos Yanomamis, onde tudo isso aconteceu. Eles estavam muito mais próximos dos garimpeiros do que dos Yanomami. Por isso que morreram tantos. Existe denúncia de que medicamentos que eram para os Yanomami foram parar nas mãos dos garimpeiros. Como o Mourão tirou de lá o pessoal da FUNAI, o pessoal do IBAMA, e botou militares, eles são suspeitos de terem repassado tudo isso para os garimpeiros. São diversos crimes que Jair Bolsonaro empurrou os militares. São muitos, muitos crimes. Isso desmoraliza a farda, né, dos militares que a gente tanto admirava. Eu, por exemplo, fui militar no começo da década de 80, né, e apesar de ter sido militar numa época ainda da ditadura militar, no finalzinho, né, eu tinha bastante consideração pelo Exército, por ter servido lá, ter conquistado grandes amigos, tenho amigos até hoje, né, que eu conquistei lá dentro, que, né, nos reunimos periodicamente para festejar. E aí eu vejo com pena tudo isso. Embora de certa forma fosse até previsível, mas eu vejo com uma certa pena tudo isso, que os militares estejam tão envolvidos assim. Mas voltando aos assuntos da joia, ontem eu fiz um vídeo falando sobre isso, não vou repetir aquilo que eu disse, mas além daquelas joias que estão presas até hoje na Receita Federal, passou-se uma outra maleta com uma caneta, um relógio, anéis, abotoaduras, e um terço, oh meu Deus, um terço muçulmano, e que não se sabia o paradeiro, onde foi parar esses terços muçulmanos, né? Ele foi parar exatamente nas mãos do Jair Bolsonaro. Depois de ter dado tantas voltas, né? Ele rodou, ficou até novembro, até o final de novembro, ele ficou no Ministério das Minas e Energias. Fazendo o que no Ministério das Minas e Energias? Enquanto isso, o Jair Bolsonaro tentava de todas as formas pegar as outras joias, que era para Michele, né, que ficou claro isso, que as joias eram para Michele. Então, inclusive nessas tentativas ilegais de recuperar essas joias, várias delas foram feitas através de militares também, né? Esse terço muçulmano, ele tem o nome de Masbahá, né? A gente está falando errado, que não é um terço, o terço é católico, né? Um terço tem esse nome porque ele é exatamente um terço de um rosário.
e o nome do objeto é Masbahá. É espécie de um texto de continhas, né, que os muçulmanos fazem as suas orações. Bolsonaro, que se diz evangélico, né, recebeu de presente um terço de um país, um Masbahá muçulmano, de um país que não tolera o cristianismo. Né, uma coisa meio que paradoxal também. Mas enfim, ele ganhou esse presente, né, disse nos Estados Unidos que ele não pediu presente nenhum e nem viu presente nenhum. Não, ele viu sim, foi entregue esse objeto para ele, e pelo protocolo ele foi colocado no recibo, como não só foi entregue a ele, como ele viu, né, as peças. Naturalmente abriu-se a caixa, mostrou para ele, e essa peça sumiu. É evidente, essa peça não está mais no Brasil. Foi com o Bolsonaro para os Estados Unidos. Agora você veja bem, isso é produto de roubo, que ele roubou algo que pertence à União. Ele roubou da União e a União ainda pagou as despesas da viagem dele, da fuga dele com esse objeto roubado. O brasileiro, será que é otário mesmo, do jeito que Bolsonaro nos fez? Nos fez de otário. Roubou de nós e nós ainda pagamos o frete para ele sair com um produto roubado do Brasil. E será que foi só esse produto que ele levou de forma ilegal? Será que ele não ganhou outros presentes que não deveria ter ganhado, né? Mas enfim, ganhou? Será que ele não levou isso também nesse avião que nós pagamos? Como é que ele falava? Bandido bom é o quê? Bandido morto, né? Eu sou contra essa frase, acho essa frase horrível, horrível. E eu acho mais lamentável ainda que essa frase sai exatamente da boca de um bandido. Ele divulgou essa frase para todo mundo: bandido bom é bandido morto. E não passa de um bandido, porque ele age como bandido, contrabandista. Além de ter trago para cá ilegalmente, para o Brasil ilegalmente, através de seus auxiliares militares, também tirou daqui ilegalmente. O próprio PL está revoltado com ele, porque ele frustrou todos os planos do PL para as próximas eleições. Ele seria o plano A, para ser de novo candidato a presidente da República, mas tinha um plano B, que era a Michele. Olha, ele levou o presente, né, que não era dele, e o presente da Michele está preso lá de forma que tentado tirar de forma ilegal e não foi conseguido. Sujou ele e sujou a Michele. Se bem que para nós, que somos do campo progressista, a gente já sabe que essa gente não presta mesmo. Já sabemos disso. Né? Então até o PL, até o partido dele, que é um partido formado por muita gente, como ele, como o próprio Bolsonaro. Bolsonaro não é o único calhorda desse partido. Infelizmente não é. O próprio partido, que está cheio de gente como ele, está agora repudiando o Jair Bolsonaro. Né? Infelizmente, o Brasil toma esse prejuízo, porque o prejuízo não creio que seja só dessas joias. Esses presentes vieram porque o Brasil tomou de alguma forma prejuízo. Isso é suborno, isso é corrupção. O que a Arábia levou de vantagem nisso aí? Ou será que a Arábia não só apenas intermediou esse presente? Talvez não fosse da Arábia, né, da Arábia Saudita, fosse de algum outro país vizinho da Arábia Saudita. Né? Enfim, gente, é muito complicada essa situação. Isso parece que foi pego no avião de carreira, mas os voos pelo avião da FAB, que passam praticamente batido, quantos presentes esses caras não trouxeram para cá? Eu não acredito que tenha sido o único presente, assim como não acredito que aqueles 39 quilos de cocaína tenha sido a única viagem. Talvez até tenha sido a última, já que houve o flagra. Mas não acredito, sinceramente, que tivesse sido a única vez. Foram pegos na única viagem irregular, única viagem criminosa que eles estavam fazendo, eles foram pegos. Não acredito nisso. Mas voltando ainda aqui aos assuntos dos militares, eu tenho aqui um cronograma aqui, né, dos dias, das atividades
para tentativa de recuperação dessa joia. Está faltando algumas coisas, não está completo não, mas só para a gente ter uma ideia. Dia 26 do 10 do 21, 26 do 10 do 21, né, essas joias foram apreendidas, estavam na maleta de um sargento militar, né? Marco André Santos Soeiro, um sargento. No momento em que ele foi preso, a bagagem foi presa, melhor dizendo, né, o Bento Albuquerque voltou, já estava saindo do aeroporto, voltou para tentar liberar algo que ele não sabia que existia. Mas ainda assim ele voltou para liberar. Dia 29 do 11, o Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do presidente, coronel, ou tenente-coronel, como eu falei, agora me foge um pouco a memória. Ele também tentou pressionar a Receita Federal para liberar as joias. Dia 3 do 11 do 21, o Itamaraty. Itamaraty, que sempre foi orgulho do povo brasileiro, né, cara? Uma instituição séria. Itamaraty fez pressão também, né, para liberar essas joias. E o Ministério de Minas e Energias também fez o pedido nesse mesmo dia 3 do 11 do 21, para que fosse liberado o Ministério de Minas e Energia, como eu falei, do militar, Bento Albuquerque. O contra-almirante Bueno Júnior, que também estava pressionando para que essas joias fossem liberadas, ele ganhou um cargo na empresa brasileira de participações de energia nuclear binacional, com salário de R$ 37.808. E esse cargo dele vai até o dia 3 do 1 do 24. Ele tem mais um ano ainda de cargo, né? Eu acho isso errado, não deveria ser assim. Chegou o presidente novo, tinha que mudar tudo, né? Ou seja, ele ganhou esse cargo por ter tentado ajudar o presidente nisso aí. Mas ele tentou, não conseguiu nada. Aí eu fico pensando, será que não? Será que não passaram outras coisas? Né? Ele disse, né, agora o Bueno Júnior disse no seu ofício que essas joias seriam para o acervo oficial. No dia 28 de 12 de 22, quase um ano depois, né? Aliás, mais de um ano depois, agora no final, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, a Secretaria de Receita faz pressão para liberar. E o gabinete do presidente, através do CID, envia documento à Receita também para liberar. De qualquer forma, eles estavam desesperados. E eles sabiam que era criminoso isso. Todas as pessoas que estavam envolvidas nisso aqui, não é só o Bolsonaro que estava cometendo crime, não. Eles estavam cometendo crime para o Bolsonaro. Em dezembro, 29 de dezembro, o assessor tenta liberar as joias no aeroporto. E quem era o assessor? Jairo Moreira da Silva, um sargento da FAB. Ele veio num jato da FAB. Eu não sei se ele é sargento da FAB, mas ele era um sargento. Então, gente, isso mostra como que as Forças Armadas estavam envolvidas nisso, lamentavelmente. Torço para que o presidente Lula tenha sabedoria para conseguir colocar as Forças Armadas, no bom sentido isso que eu estou falando, no seu devido lugar, né, que não se envolva mais nesse tipo de atividade criminosa que tanto lesou o Brasil. Eu fico por aqui, que meu vídeo já está bem alongado, né? Peço a vocês, que vocês tiverem gostado, que vocês deixem o like de vocês, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês comentem esses vídeos e que principalmente que se inscrevam no canal também. Ok, gente? Eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.